Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Hoje nós vamos apresentar a lição de número 9. O título dela é Métodos Auxiliares do Sermão. Nós temos alguns objetivos a serem alcançados ao final desta aula. Você deverá apresentar os seguintes comportamentos. Em primeiro lugar, relacionar 3 formas de auxiliar o entendimento dos ouvintes. Em segundo lugar, citar no mínimo 2 textos bíblicos que mostram a defesa da fé como ajuda do raciocínio. Terceiro, comprovar por meio de fatos a importância da ilustração para melhor compreensão da mensagem. Quarto, mencionar de 3 a 5 vantagens da ilustração dentro do sermão. Quinto, identificar as principais formas de ilustrações. Esses são os nossos objetivos. E nós vamos começar no nosso ponto de número 1, que tem como título Métodos que auxiliam o entendimento. Nesta vida, nós precisaremos sempre dos métodos certos para alcançarmos sucesso nas nossas atividades. Assim acontece com a pregação. Precisamos dos meios certos, dos elementos corretos para fazer com que a nossa pregação seja bem-sucedida. O pregador precisa basicamente de algumas coisas como elementos essenciais no conteúdo da sua pregação, no seu método de pregação. E eu vou destacar com vocês alguns elementos que devem estar presentes no trabalho do pregador. Em primeiro lugar, definição. O pregador, enquanto expõe a palavra de Deus, ele deve ser alguém que define termos e que traz todo um conteúdo de definições da sua pregação. Definir significa delimitar. Definir significa explicar o verdadeiro significado. Definir significa indicar o sentido exato de um vocábulo, de uma expressão, de um versículo, de um texto. O pregador, ele sempre vai estar lidando com a necessidade de se explicar com total precisão a palavra de Deus. Desta forma, ele, na sua tarefa, torna-se também um definidor. Agora, é muito interessante que ele tome alguns cuidados. Em primeiro lugar, ele deve evitar o academicismo. É claro que definir é uma atividade teórica, mas ele deve evitar de tornar-se excessivamente acadêmico. Mas, em contrapartida, o pregador deve evitar a superficialidade. Ele deve ser alguém que vai a fundo nas questões que procura abordar. E ficar na superfície pode gerar absoluto desinteresse dos seus ouvintes e pode trazer para ele uma reputação indesejável. Além de definição, o pregador usará o elemento da narração, porque, na verdade, na maioria das vezes em que ele se colocar para pregar uma mensagem, ele será também narrador. Narração, então, é um método, é um meio que o pregador utilizará no seu trabalho. Jesus foi um excelente narrador. Nós percebemos ele contando histórias, ele se propondo a clarear a mente dos seus alunos, dos seus discípulos, narrando fatos, narrando parábolas. No livro de Atos, nós temos Estevão, o primeiro mártir da história do cristianismo. E a Bíblia conta que antes de ser executado por apedrejamento, ele fez uma narrativa de toda a história do povo de Israel. O pregador é um narrador. Agora, existe algo que ele precisa levar em conta. Ele será um bom narrador se, em primeiro lugar, ele conhecer bem a história da qual ele pretende falar. Conhecendo bem a palavra de Deus, conhecendo bem a história bíblica, ele será um bom narrador. E este é um método muito interessante, porque clareia, porque torna o conhecimento da palavra de Deus algo ao nível
dos nossos ouvintes. O narrador precisa ter a sua mente bem treinada nesta atividade. Ele precisa ser uma pessoa que tem uma mente aguçada para absorver fatos e, ao mesmo tempo, ele precisa de toda a tranquilidade para, enfim, organizar esses fatos na comunicação verbal de forma inteligível. O pregador, então, é um narrador. É alguém capacitado na arte de contar histórias. E ele precisa ter todo o cuidado no sentido de se aprimorar nesta atividade, neste método, nesse meio que ele precisa utilizar. Além disso, o pregador fará uso da descrição. Existe uma diferença básica entre narração e descrição. O narrador se preocupa com a história como um todo. Ele fala os fatos da história sempre de uma maneira geral. Entretanto, quando o pregador se põe a descrever, isso quer dizer que ele procurará levantar, ele procurará trazer à tona os detalhes da história que ele está procurando contar. Isso quer dizer que o indivíduo apto à descrição é aquele indivíduo observador, é aquela pessoa capaz de ler nas entrelinhas e de entender as coisas que não estão ainda tão claros para as pessoas de uma maneira geral. Mas além da narração e da descrição, o pregador deve estar pronto à exemplificação. Vocês percebem que estes elementos mantêm entre si uma íntima relação. O indivíduo capacitado a descrever, como eu já disse, é alguém com uma profunda capacidade de observação. Em segundo lugar, ele deve ter uma excelente memória. Em terceiro lugar, ele deve ser alguém apto a reconstruir bem os fatos. Já na necessidade de exemplificação, o pregador vai precisar antes desses dois elementos. Ele tem que ser alguém que narra bem, ele tem que ser alguém que descreve bem, e a exemplificação vai ser um elemento que ele disporá no seu trabalho. Quando nós exemplificamos as verdades da Bíblia, isto torna a compreensão dos nossos ouvintes muito mais fácil. As verdades que estamos procurando expor tornam-se muito mais acessíveis quando nós fazemos uso da exemplificação. Porque quando exemplificamos, nós mostramos as verdades mais profundas, mais difíceis de serem compreendidas de uma forma fácil. Jesus sempre fez isso. Ele usou a exemplificação como recurso. Por exemplo, ele disse assim: olhai os lírios do campo, que não tecem e nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ele estava ensinando a respeito dos cuidados que Deus tem por nós, os seus filhos. E ele estava simplesmente fazendo uso de um exemplo do reino vegetal. Jesus também disse que o dia da sua volta será como o ladrão que vem à noite. Ele queria mostrar que nós precisamos estar atentos a todo instante, porque o ladrão não avisa quando vem. Este é um exemplo que torna as verdades mais escondidas, as verdades mais inacessíveis, fáceis de serem compreendidas. Mas além da narração, da descrição, da exemplificação, o pregador fará uso também da comparação. Ele deve utilizar-se desse recurso para tornar o que ele está tentando repassar ao seu auditório, aos seus ouvintes, algo fácil, algo que eles absorverão com certa facilidade. Comparar significa estabelecer semelhanças entre duas coisas, ou então estabelecer os contrastes existentes entre duas coisas. Esse tipo de recurso bem utilizado
tornará o trabalho do pregador muito mais fácil e muito mais racional, conduzindo-o, então, ao sucesso em sua tarefa de pregar a palavra de Deus. O texto 2 da nossa aula fala sobre métodos que apelam ao raciocínio. Eu gostaria de ler com você alguns textos. Em primeiro lugar, vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse versículo é muito significativo, porque ele nos mostra que o trabalho do pregador, além da explanação da palavra de Deus, é convencer, é colocar provas inteligentes, provas racionais a respeito da sua fé. O pregador é uma espécie de apologista da fé que ele defende. E Pedro coloca que, quando fazemos bem o nosso trabalho, provando aos outros a razão da esperança que há em nós, estamos santificando a Cristo como Senhor em nossos corações. O pregador, em suma, é alguém com um profundo apelo à mente, ao raciocínio, à inteligência daqueles que lhe ouvem. Às vezes, existem muitos conflitos entre razão e emoção, sentimentos e raciocínio no conteúdo da pregação. Aliás, existem certas pessoas que vão muito mais à igreja para sentir do que para pensar. Mas o pregador deve dosar bem o seu trabalho, procurando convencer as pessoas no seu entendimento, no seu raciocínio. Porque todos os elementos presentes na fé começam na mente do ser humano. Nós diríamos com toda certeza que conhecer a palavra de Deus é o bem maior na existência do homem. E conhecer a palavra de Deus é um processo, sobretudo, mental. E a Bíblia diz que as outras coisas decorrem desse conhecimento. Aliás, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso quer dizer que a fé é produto do conhecimento. E o conhecimento, acima de tudo, é um processo mental. O trabalho do pregador resume esta necessidade, a de conter um apelo a que as pessoas pensem, a que as pessoas raciocinem. Ele precisa, quando prega sobre a morte de Cristo, provar a sua realidade, as suas bases. Quando ele vai falar da ressurreição de Jesus, ele precisa fazer uso de todos os argumentos possíveis para provar que a ressurreição foi um fato histórico. Em Tito, capítulo 1, versículo 9, Paulo admoesta-o a que ele convença os contradizentes. Paulo estava convidando Tito para assumir uma posição de defensor da fé que ele esposava. O pregador, no seu trabalho, então, de convencer as pessoas, ele faz basicamente três coisas. Em primeiro lugar, ele argumenta. Em segundo lugar, ele defende. Em terceiro lugar, ele analisa os aspectos, os elementos presentes na sua fé. Então, como pregador, ele é alguém que estabelece verdades, estabelece doutrinas da palavra de Deus na vida daqueles que lhe ouvem. Pensando assim, o pregador precisa tomar cuidado com os erros. Na verdade, ele deve ser alguém pronto a refutar distorções e erros doutrinários, mas, acima de tudo, ele deve ser alguém que evita as distorções e erros no conteúdo da sua pregação. Na busca de convencer os seus ouvintes, o pregador precisa tomar alguns cuidados, e eu vou listá-los para vocês. Em primeiro lugar, não queira provar ou argumentar algo do qual você ainda não esteja persuadido.
simplesmente vai ser perda de tempo. Em primeiro lugar, ele precisa, ele mesmo, estar convencido das verdades que está procurando imprimir na mente dos seus ouvintes. Em segundo lugar, esteja sempre seguro ao procurar convencer seus ouvintes de alguma verdade bíblica. Se ele está seguro do que crê, ele passará isso com total segurança aos seus ouvintes e isso os levará também a apropriar-se das verdades que ele está tentando ensinar. O pregador deve ter o cuidado de procurar fazer esse trabalho utilizando sempre argumentos fáceis e acessíveis aos seus ouvintes, porque a sua meta principal é alcançar aqueles que lhe ouvem. Desta forma, ele precisa ajustar o nível de complexidade dos seus argumentos à capacidade de absorção dos seus ouvintes. O texto 3 da nossa aula fala sobre métodos de ilustração. É muito interessante que nós saibamos utilizar as ilustrações na nossa tarefa de pregar a palavra de Deus. O autor do nosso manual, ele compara a ilustração às janelas de uma casa. Com isso, ele quer nos ensinar que é através da ilustração que é jorrado na vida dos nossos ouvintes luz a respeito das verdades que estamos tentando ensinar. Assim como os cômodos de uma casa são iluminados, recebem luz através de uma janela. Essa é uma forma muito simples e interessante de ilustrar a necessidade que a nossa mensagem tem de conter ilustrações que clareiem e que joguem luz no entendimento dos nossos ouvintes. Psicólogos afirmam que nós absorvemos apenas 10% daquilo que ouvimos. E se o pregador for demasiadamente expositivo e teórico, isso quer dizer que os nossos ouvintes nem mesmo poderão absorver os 10%. Eles aprenderão muito menos. E eu creio que a utilização de ilustrações tornará o nosso trabalho muito mais efetivo. Jesus sempre fez isso. Você se lembra que quando ele ia ensinar a respeito do reino de Deus, ele sempre utilizava a expressão: o reino de Deus é semelhante a. Porque as verdades sobre o reino de Deus muitas vezes eram inacessíveis, estavam além da capacidade de compreensão dos seus ouvintes. Então, ele fazia uso das ilustrações para que as pessoas pudessem apreender, para que as pessoas pudessem trazer para o seu patrimônio pessoal as verdades que ele estava procurando ensinar. O texto 4 da nossa aula tem como título As vantagens práticas das ilustrações. Existem vantagens? Claro que sim. Nós vamos conversar a respeito disso. Em primeiro lugar, a ilustração apropriada e oportuna projeta luz sobre assuntos obscuros. É isso que a ilustração faz. Nós temos um assunto complexo, intrincado, difícil de ser entendido, mas quando nós ilustramos, e o fazemos com ilustrações apropriadas, as pessoas entendem com relativa facilidade. Jesus sempre fez isso, e nós o conhecemos como mestre dos mestres, porque ele sabia fazer uso das ilustrações. A segunda vantagem de se ilustrar é que a ilustração prende a atenção do ouvinte e desperta o seu interesse. Fica algo muito mais motivante, fica algo muito mais cativador a quem ouve quando fazemos uso das ilustrações. As verdades mais complicadas, mais etéreas, tornam-se simples quando nós ilustramos e os ouvintes podem nos acompanhar sem sentirem-se desinteressados, sem sentirem-se compelidos a pensar em outras coisas, enfim, em perder a atenção, a linha de raciocínio que o pregador está procurando transmitir. Em terceiro lugar,
A ilustração fortalece a pregação, dá a ela a coerência e a densidade que ela necessita. O texto 5 fala-nos a respeito das fontes dos recursos para ilustrações. Onde podemos conseguir boas ilustrações para os nossos sermões? É claro, as fontes são inúmeras e nós gostaríamos de destacar algumas. Em primeiro lugar, a observação. O pregador, repetindo, deve ser um excelente observador. Ele precisa ver além da capacidade normal que as pessoas têm, porque estes fatos serão utilizados no seu trabalho enquanto pregador da palavra de Deus. Sendo um bom observador, sem dúvida alguma, ele encontrará na natureza, nos relacionamentos pessoais, ele encontrará na sua relação de trabalho, no trânsito, em qualquer lugar onde ele esteja, ele achará subsídios para a sua pregação em termos de ilustração. Além de ser um bom observador, o pregador precisa ser alguém dado à leitura. Ele deve ser alguém familiarizado com a literatura sacra e a literatura também secular. Ler é indispensável ao pregador. Se ele não tem esse hábito, deve cultivá-lo. E sempre que encontrar alguma informação que ele ainda não tinha, deve ser feito um arquivo para que ele possa lançar mão sempre que for necessário, a título de enriquecer o seu trabalho enquanto pregador. Em terceiro lugar, ele pode encontrar uma fonte de ilustração em viagens. Normalmente ele está sempre fazendo palestras, e isto exige que ele saia da sua localidade, do seu endereço, onde mora, para ir a outros lugares. Essas viagens fornecerão para ele uma imensa fonte de ilustrações. E ele deverá fazer uso das suas viagens para levantar recursos para o seu trabalho de pregador da palavra de Deus. Mas existem alguns cuidados que ele precisa ter ao fazer uso de ilustrações. Em primeiro lugar, nunca tente organizar um sermão baseado na ilustração. Nós dissemos no início, com as palavras do autor desse manual, que as ilustrações são as janelas de uma casa, mas elas não são a casa propriamente dita. Isso quer dizer que o pregador não deve basear o seu sermão numa ilustração. Em segundo lugar, o pregador nunca deve usar uma ilustração que precise ser explicada. Se isso acontecer, ela deixa de ser ilustração. Neste caso, ela se torna nula enquanto ilustração. Em terceiro lugar, evite ilustrações cujos fatos sejam duvidosos. Se ele não tem certeza que aqueles fatos aconteceram, ele não deve colocar esses fatos como argumento, como ilustração para a sua pregação. Fazendo isso, ele pode correr o risco de ser visto como um grande mentiroso, como alguém que inventa fatos, que coloca inverdades, coloca elementos de ficção na sua pregação. Isso não será bom, porque vai minar a sua credibilidade diante dos seus ouvintes. Em quarto lugar, não use ilustrações que roubem a atenção dos ouvintes do assunto principal do sermão. O assunto principal do sermão deve ser mantido e a ilustração será um meio que estará a serviço desse assunto principal. A ilustração jamais será um fim, será sempre um recurso disponível ao pregador no seu trabalho. Em quinto lugar, não exagere nas histórias. Existem aqueles pregadores que aumentam tudo. Convertem-se 10 pessoas, eles dizem que converteram-se dezenas de pessoas. Enfim, é a prática do exagero que deve ser contido para que a nossa pregação contenha apenas verdade. Estamos chegando ao final da nossa aula. Deus te abençoe
Esperamos que você tenha tido um bom aproveitamento da nossa exposição nessa lição de número 9. Esperamos por você na nossa próxima aula.